Boa noite, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação aqui de uma análise do kernel de mapas de calor de focos de dengue em Rio Claro de 2011, que é aquele conjunto de dados que o professor Govoni enviou para a gente por e-mail. E também falar um pouco do IDW, né, do inverso da distância, dos dados de chuva na região do ABC Paulista, que foram os dados que a Juliana apresentou para a gente naquela aula sobre o R. Tá? Então, em resumo, sobre os focos de dengue, a gente vai observar como esses mapas de calor se comportam com diferentes parâmetros no QGIS, e alterando os parâmetros como o resultado vai diferenciar. Rapidamente eu vou mostrar como visualizar esses dados em Power BI, que é uma ferramenta muito utilizada para apresentar dashboards. Os dados de chuva no ABC Paulista, utilizando o inverso da distância, a gente vai comparar os resultados de fazer o cálculo com o QGIS e com R, também variando os parâmetros. Então, sobre os focos de dengue em Rio Claro, o módulo de mapa de calor já vem instalado e nativo nessas versões mais atuais do QGIS. Esse plugin já vem junto com o QGIS atualmente. A gente vai fazer uma breve descrição para lembrar um pouco de cada kernel e observar a diferença do resultado utilizando uniforme triangular, Stepanechikov, quártico e triponderado para as distâncias 250, 350 e 450 metros. Aqui a gente consegue observar o formato gráfico de cada um desses modelos. Aqui estão um pouco um em cima do outro e tem dois que a gente não vai falar muito, que é o gaussiano e o de cosseno. A gente não vai observar eles tanto hoje. Mas para ter uma ideia, né, do comparativo de como ele se comporta. Falando primeiramente do kernel uniforme. Ele funciona através da função boxcar, que diz que a função é zero ao longo de todo o eixo, com exceção no intervalo em que a gente determina de raio. Então, se a gente determina um raio de influência de 250 metros, e nesse caso o peso de cada ponto vale 1, em todo o círculo gerado, né, nesse raio de 250 metros, o valor vai ser 1. Então a gente vai mostrar aqui de exemplo. Aqui a gente consegue ver os pontos, né, que o professor passou para a gente. A gente pode pegar aqui esse que tem um único ponto e observar o comportamento dele utilizando essa ferramenta aqui para ver o valor. Então você vê que aqui ele tem o valor 1 e durante toda a extensão azul ele continua com o valor 1. Fora dele não tem dados, ele dá como sem dados. E aqui dentro, durante todo esse trecho é 1. Como é uma função bem simples, né, que ela vale ou a ausência ou a presença completa do valor. Se você tiver dois pontos, por exemplo aqui, em que dois pontos exercem uma área de influência e eles têm uma área de influência em comum, quando você seleciona dentro dessa área de influência, ele tem um valor 2, porque cada um está contribuindo com 1. Aqui, não dá para ver muito bem, né, mas é um pouco mais escuro. A influência só vai valer 1, e aqui, que só esse está influenciando, vale 1 também. Aqui não vale nada porque está fora, e quando os dois têm influência, vale 2. Ele faz uma soma simples da influência. O kernel triangular, ele vai linearmente definindo a influência à medida que se afasta do centro do ponto. Então, a gente vai ver que quando a gente está próximo do centro, da onde foi gerada a zona de influência, o valor ele se aproxima de 1, que é 100% de força, assim podemos dizer, e à medida que a gente se afasta, ele vai decrescendo de uma maneira proporcional à sua influência. Então, se a gente voltar aqui, desativar aqui para observar, né, e ativar agora o triangular, que ele também dá um formato diferente assim para o mapa, se a gente clicar e ver o valor próximo do centro, o valor ele gira em torno de 1, ele chega quase perfeito no 1. E à medida que você vai afastando, ele vai perdendo força de uma forma linear. A gente também pode observar isso se a gente fizer em uma linha aqui, né?
Então, essa segunda bolinha aqui, ela mostra a metade. Então, a gente está saindo daqui. Se o valor total é de 250, a gente pega 125, mais ou menos aqui. E esse valor aqui, ele tem que ser próximo de 0,5 quando a gente consultar, porque é metade da distância para chegar até o final do raio, né? Então a gente consegue consultar que aqui tem um valor bem próximo desse 0,5. Aqui mais próximo do 0,9 e aqui quase zero, mas ainda com uma pequena influência. Se a gente observa a influência sobreposta, eles também são somados proporcionalmente. Então, nesse exemplo aqui que a gente tem os dois pontos, quando a gente seleciona para avaliar o valor, aqui, por exemplo, nesse trecho ele está sendo influenciado apenas por um, a partir daqui já tem uma influência dos dois, né? E ao longo dessa linha verde que eu deixei montado aqui, a gente consegue ver que é um valor quase constante, porque à medida que está se aproximando de um, proporcionalmente está se afastando de outro. Então gira em torno de 1,7. Rapidamente, para mostrar um pouco sobre o Epanechikov, o triponderado e o quártico, a gente consegue compreender como cada um atua, né? Então, o primeiro, ele valoriza os trechos mais distantes do raio de influência, né? Então ele não deixa de dar um bom valor. A gente consegue compreender pelo próprio gráfico que mesmo chegando até um valor do 1 ou do menos 1, ele continua dando uma boa preferência de peso, de força, né? O triponderado, por outro lado, ele não valoriza esses valores mais extremos, ele valoriza muito mais os trechos que estiverem próximos ao centro do ponto com a qual a análise foi gerada, né? Então ele rapidamente descredita força para o raio que está se analisando. E o quártico, a gente consegue observar que ele é um meio termo entre o triponderado e o Epanechikov, não sendo tão acentuado quanto esse, né? Nem sendo tão suave quanto esse, né? Então ele tem esse formato que mais se assemelha a uma curva normal. Aqui a gente pode então observar esses resultados do uniforme, do triangular, do Epanechikov. Aqui fica um pouco mais fácil, né? Sim. Então, o uniforme, triangular, o Epanechikov, que valoriza bastante, né, cada raio de influência. O quártico, que valoriza um pouco menos. E o triponderado, ele só valoriza onde os pontos efetivamente têm uma concentração mais elevada, né? Isso para o raio de 250 metros. Observando de 350 metros para o uniforme, triangular, Epanechikov, quártico e triponderado. E a mesma lógica se dá no de 450 metros, em que a gente observa como cada um vai demonstrando como interpreta a influência. Então, isso sempre partindo dos mesmos pontos iniciais. Agora, voltando aqui, a gente consegue falar um pouco sobre visualizar esses dados no Power BI, que tem uma versão gratuita que serve principalmente para geração de dashboards e visualização de dados. É muito útil para relatórios, para fazer alguns tipos de apresentação de dados, né? E ele conta com alguns recursos intuitivos que eu vou mostrar agora. Então aqui a gente tem os mesmos pontos de dengue que a gente estava observando no QGIS, e a gente consegue então selecionar de uma forma bem prática esses dados, né? Então esses pontos aqui eu dividi de uma forma totalmente arbitrária em 5 zonas: norte, sul, leste, oeste e centro, né? Isso daqui não foi feito com nenhuma medição exata, específica, mas eu coloquei dentro então desse shapefile esse atributo relacionado à zona de cada um. E aí, observando eles por zona, você consegue, então, utilizando o Power BI, observar como esses dados se comportam. Se você selecionar aqui
que ele mostra o centro e a porcentagem de quantos desses pontos estão no centro. Ele também fala o número total de pontos que você classificou como centro, ele mostra apenas eles. Você consegue, segurando Ctrl, visualizar então o norte, o centro, ou visualizar conjuntos de dados diferentes, ou ter uma visualização de todos os dados, né, de tudo que você colocou para o programa te apresentar. Se você selecionar só o oeste, ele vai apresentar só o oeste. E você consegue então utilizar várias visualizações, gráficos e estatísticas, né? Pode ser muito útil para quem também está interessado em se aprofundar em estatística e geoestatística, de utilizar essa ferramenta, né, em suas apresentações e estudos. Voltando aqui, a gente já falou então um pouco do Power BI e agora a gente vai mudar de assunto e vai falar da chuva na região do ABC Paulista e ver o resultado em QGIS em R do IDW. Quando você pensa sobre o IDW, você está colocando uma influência ponderada nos pontos conhecidos e o que influencia na predição dos valores vão ser dois aspectos principais: a distância específica de cada ponto conhecido até um ponto desconhecido e o peso de cada ponto conhecido, nesse caso retratado pela quantidade de milímetros de chuva de cada item. Então, observando aqui no QGIS, a gente desabilita aqui a dengue e vai para o ABC. Aqui são os pontos das estações, que foi apresentado pela Juliana no estudo sobre o R, né? E a gente consegue observar aqui os mapas gerados de DW que a gente vai comparar com os resultados obtidos em R. Voltando aqui. Ainda falando do fator P, ele que vai determinar a distância em que à medida que você se afasta desse ponto conhecido, o quanto dessa influência vai se reduzindo. E a gente vai observar então os resultados de DW, tanto no QGIS quanto em R, para os fatores P 2, 4, 10, 20, 75 e 99. Ainda falando sobre o fator P, a gente consegue observar um pouco como ele se comporta dessa forma. Essa imagem foi retirada do livro Estatística, Análise e Interpolação de Dados Geoespaciais, do professor Jorge Kazuo Yamamoto, para a gente observar um pouco como ele se comporta, né? Quando o P é igual a 1, ele se comporta muito como uma interpolação linear. O P igual a 2 ou até 2,5, ele lembra muito esse formato mais da curva normal, né? Com uma certa suavização. E P's muito grandes, com valores altos, começam a trazer esse efeito de área plana, né? Em que durante toda essa extensão ele tem um peso muito grande. Ainda sobre o P, a gente consegue então observar, se a gente plotar em gráfico, né, o comportamento da função para diferentes valores de P. Então, aqui não dá para ver muito bem, mas é um verdinho, né, que representa o P igual a 1. E dessa forma, o gráfico ele vai pulando, ele vai saltando de ponto em ponto com uma grande variabilidade assim, né, do valor. O P igual a 5, que é essa linha mais azul, ela vai formando plataformas, né? Então ela segue reto e então ela abruptamente sobe, segue reto para passar pelo ponto, sobe, então é uma coisa um formato mais em escadinha, né? E o P igual a 2, ele é bem o caminho do meio, bem um meio termo entre esse exemplo do P1 e do P5, mostrando uma curva bem mais suavizada, acompanhando e passando por cima dos pontos, né? No método direto, no método exato. Então a gente aqui observa o IDW no R para P2, vamos observar aqui, dessa forma aqui. Então a gente observa que eles têm uma grande semelhança, o feito no R e o feito no QGIS. As cores elas podem variar um pouco, porque eu utilizei aqui 10 classificações, né? E aqui eu não sei quantas classificações o R gerou no exemplo da Juliana, mas você pode ver que o formato que a lógica computacional fez, né, com a qual a função foi expressa, ela se assemelha muito ao formato do QGIS. Agora, para o P4, a gente vê, né, tudo mais dissolvido, né? Para o P10, a gente vê já formando um certo
arranjo assim mais intenso em certas partes, né? Assim, paredes mais definidas de mudança de valor. O 15 a gente pula. Indo para o 20, já está bem mais definido, como se fossem clusters mais definidos, né? Em que tem uma diferença abrupta de um ponto para outro. Então, quando você vai passando de um bloco para outro, ele faz uma grande diferença, ele não vai mais de uma forma tão suave. Em 75, isso já é muito, muito mais explícito, né? Então, quando você passa de um cluster para outro, ele dá um salto muito grande, né? Isso já começa a lembrar um pouco o Voronoi, que também foi apresentado pela Juliana, né? E o formato aqui no QGIS, ele obedece o mesmo formato aqui do R. E por fim, quando você usa o 99, os programas nem conseguem fazer nenhum cálculo, eles não conseguem nem fazer uma predição de várias partes desses trechos, e fica muito mais uniforme e só ao redor do local onde ele possui dados para fazer a medição. Algumas considerações sobre o IDW é que existem dois componentes principais que podem afetar essa superfície quando você forma ela. O primeiro são de tendências globais, como efeitos de ventos, a dispersão da poluição, de efluentes, né? E esses efeitos eles podem ser corrigidos pelo detrending. Eles podem ser retirados do modelo com um processo de remoção de tendências. No exemplo da Juliana, ela até menciona também que você pode fazer um tratamento para fazer uma otimização, né, do IDW. As influências direcionais, que é relacionada à anisotropia, são de causa não conhecida. Então, elas são modeladas por um erro aleatório, não determinístico, que não possui uma equação prévia, mas esse erro está incluso na sua análise. Então, ela pode ser tratada com a krigagem, que tem por objetivo também minimizar os erros em suas predições, se você está lidando com uma anisotropia. A krigagem ela consegue lidar dessa forma. Algumas considerações sobre o IDW, o autor Yamamoto, que foi mencionado, ele menciona que o método das equações multiquadráticas possui um resultado de qualidade superior ao do inverso da distância, mas não foi apresentado aqui no seminário. Eu desconheço se existe algum plugin, algum método dentro do QGIS para já lidar com a multiquadrática, talvez aqui em complementos, fazendo pesquisa, assim, talvez tenha, mas não natural dele, né? Aqui no QGIS, quando você seleciona em buscar, se você escrever kernel, você cai aqui no mapa de calor. Ou, se você escrever IDW, você também cai na interpolação IDW para fazer as suas análises utilizando o programa. Considerações finais. Falando sobre os focos de dengue, existe uma certa praticidade de produzir os mapas de kernel no QGIS. Usualmente o modelo quártico já traz resultados satisfatórios e você pode complementar os dados, né, tanto do de chuva, né, mas eu acabei mostrando só o do foco de dengue, utilizando outras ferramentas como o Power BI para contribuir com a apresentação espacial desses dados. Sobre os dados de chuva, para modelos mais precisos você tem que considerar as tendências globais e a anisotropia. Usualmente o P2 vai trazer os resultados mais adequados e nós não observamos, né, no que eu mostrei, nenhuma grande diferença entre o QGIS e o R quando você forma os mapas de IDW. E as diferenças que a gente observa variam muito mais em questão das cores utilizadas, porque eu acabei não utilizando exatamente a mesma paleta de cores que foi apresentada no R. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.